Fala, meu nobre, tranquilo? No vídeo de hoje vamos falar sobre timidez. Cara, eu quando era pequeno, eu era um cara muito tímido, muito tímido. Eu não conseguia abrir a boca, às vezes numa lanchonete, em algum lugar para pedir uma Coca-Cola. Isso quando tinha lá meus 10, 8 anos e tudo mais. E isso foi se instaurando conforme eu fui crescendo. Até lá meus, sei lá, 16, 17, 18 anos que seja, eu sempre tive uns traços de uma pessoa mais tímida, assim, mais quieto. Uma pessoa que... Eu sou introvertido ainda, bem introvertido, só que eu já não sou mais tão tímido igual eu era. Hoje eu já não tenho, tipo, uma timidez, assim, de chegar num lugar e ter vergonha de falar ou ter vergonha de conversar com as pessoas. Eu já liberei muito disso. E esse vídeo eu tô gravando para realmente trazer para você que às vezes tem esse negócio ainda. Eu vou te falar o que resolveu pra mim, né? Pra eu tirar essa timidez. Então, como eu comentei, por muito tempo eu era essa pessoa tímida. Eu tinha vergonha de, às vezes, de falar com alguém, de conversar com um desconhecido e tudo mais. Sempre era uma pessoa que, com pessoas que eu conhecia, eu falava muito, mas com desconhecidos eu não conseguia interagir. E, cara, isso vai crescendo, vai te atrapalhando na tua vida adulta, cara. Não tem como você tá com, sei lá, 18 anos pra mais ali com essa timidez. Porque você tá se prejudicando, cara. Você não consegue fazer novos amigos, você não consegue fechar negócios e tudo mais. E como que eu fui tratando isso? De começo, cara, isso aí é na tua mente, né? Porque você não é tímido, você está. Então tudo você trata na tua mente. Primeira coisa, tu tem que entender que tem milhões de pessoas no mundo, né? Bilhões. E você fica com vergonha muitas das vezes porque você acha que tá todo mundo te olhando. Por exemplo, eu tô agora com um tripé na praia. E muitos caras não conseguiriam fazer isso por conta de receio de ter alguém olhando, por ter ali uma timidez de alguém olhando. O cara vai pensar, pô, tá todo mundo me olhando, eu que com tripé igual louco. Cara, enquanto você não entender que o pessoal não tá nem aí pra você, você não vai conseguir resolver essa timidez. Então, tem um monte de gente ali surfando e tudo mais. O cara tímido, ele não conseguiria fazer isso sozinho, porque ele tem medo do que os outros vão achar. Essa que é a timidez, né? O cara fica com receio do que os outros vão achar. E por muito tempo eu fui esse tipo de cara. Eu tinha vergonha de chegar e conversar com alguém diferente. Se eu fosse num lugar sozinho, eu ia ficar muito quieto, sem conseguir trocar ideia com o pessoal. E eu fui arrumando isso, mudando minha mentalidade, entendendo que independente se eu tropeçar na rua, se eu cair na rua, qualquer coisa assim, cara, ninguém tá nem aí. Já aconteceu algumas vezes eu tropeçar na rua, às vezes tropeçar numa escada de um terminal de ônibus e tudo mais. E, cara, a pessoa, quem vê você tropeçando, em 10 minutos ela vai esquecer, porque ela tá preocupada com outras coisas. Então no final tá todo mundo preocupado com elas mesmas. No final tá todo mundo preocupado com as suas vidas e não com a tua vida, no caso. Enquanto você não entende isso, você não vai deixar de ser tímido. Enquanto você não entender isso, você ainda vai continuar com medo de fazer as coisas, com medo de críticas, né? A principal coisa é medo de crítica que você tem. Você tem medo que as pessoas te julguem. Mas no final, cara, as pessoas elas julgam porque elas colocam os sentimentos delas em você, colocam as preocupações delas em você, o medo delas em você. Então, por exemplo, se eu estiver aqui agora na praia com tripé, uma pessoa mentalmente me criticar, o que significa? Significa que eu sou não sei o que lá? Não, significa que ela tem medo ou tem vergonha de andar com tripé na praia. Por quê? Por medo do que as outras pessoas vão achar. Então, quando tu tem uma crítica, a crítica fala muito mais sobre aquela pessoa que criticou do que sobre você.
E isso reflete na questão da timidez. Quando você entende isso, não tem por que você ter timidez, ficar com vergonha de conversar com as outras pessoas. Conversar com as outras pessoas. Não tem por que você ser tímido ali pra chegar num restaurante, chegar num lugar e conversar ali com o garçom, na beira de todo mundo. Às vezes tu quer sempre ficar acolhido nos cantos. Às vezes tu chega num restaurante, num lugar, chega com a cabeça meio baixa, assim, encolhido, falando baixo. Se você é tímido, provavelmente você fala baixo. E isso aí é um negócio que eu tica muito. E eu tô melhorando cada vez mais. Eu ainda falo mais baixo, mas não num tom tímido, igual eu falava antes. Antes eu falava um tom que não dava pra ouvir. Tu percebe quando a pessoa é tímida só pelo tom dela, só pela voz dela. Quando ela fala muito pra dentro, quando ela fala muito encolhida, baixo. Às vezes não é nem tanto pra dentro, mas é muito baixo, assim. A pessoa fala muito baixo, por quê? Porque tem vergonha ou não quer que as outras pessoas ouçam o que ela tá falando. Ela só quer que a pessoa que ela tá conversando ouça. E pode perceber, as pessoas que são extrovertidas, que conversam, pessoas que não são tímidas, elas falam alto. Elas não estão nem aí se as outras pessoas estão ouvindo, né? E quando você é tímido, não, você só quer que a pessoa que você está conversando do teu lado ali ouça. Por exemplo, eu estou ali conversando com um amigo, eu falo ali baixo com ele, porque eu só quero que ele ouça. Porque por algum motivo eu não quero que as outras pessoas, que às vezes estão ali a 3 metros de distância, eu não quero que elas ouçam o que eu estou falando. E isso é uma característica de um cara que é tímido. Enquanto você não mudar isso, tu vai ficar perdendo oportunidades. Tu vai deixar de conhecer pessoas, vai deixar às vezes de fazer negócios, às vezes de ter experiências diferentes. Esses dias eu tava indo pra academia, aí tinha um cara, daquele pessoal que faz marabalismo ali no semáforo, o cara tava com uma bola, cara. Aí eu com camiseta do Brasil ali indo pra academia, eu olhei pro cara, pô, joga essa bola aí. Eu na beira da rua ali, cara, com o maluco fazendo zerinha, embaixadinha, né, cara. Nunca que eu, sei lá, 3 anos atrás ia fazer isso, porque eu era mais tímido. Mas agora eu já não ligo mais. Pô, tô na beira da rua ali, o cara fazendo embaixadinha. E não tá nem aí. Tá nem aí o cara gravando ali na beira da rua com um tripé e não tá nem aí. Uma coisa que me ajudou muito também foi gravar vídeo. Então se você é tímido, cara, tu tem que gravar vídeo. Cara, só grava e joga no canal ali. Canal zerado, só no YouTube ali. E já era. Ninguém precisa nem saber, cara. Só pra você desenrolar. Só pra você se comunicar melhor. Porque normalmente quando o cara é tímido, ele também não tem uma boa comunicação. Pelo menos eu era assim, eu era tímido, não tinha uma boa comunicação, falava baixo pra dentro, e aos poucos eu fui melhorando isso, conforme eu fui me desenvolvendo. Então, uma vez que eu fui numa reunião de empresários ali e tudo mais, eu fui me apresentar pela última vez, eu consegui me desenrolar muito mais. Já não fiquei tão nervoso, já falei de uma forma melhor. Eu percebi que eu me comuniquei melhor do que pessoas que estavam ali de fato e que pagaram pra estar ali. Pagaram no sentido de fazer parte do grupo. Eu era só um convidado, eu paguei também, mas eu era só um convidado. Eu percebi que até eu, mesmo ali sendo convidado, eu tava me comunicando melhor que pessoas que estavam ali. Às vezes por conta daquela pessoa ter uma timidez, ter um nervosismo. Mas tu pensa que não faz sentido. Porque se você tá com nervosismo ali numa reunião de, sei lá, 20, 30 empresários, sendo que você faz isso todo dia não, toda semana o pessoal se reúne. Não tem por que tu ficar com nervosismo. É igual sala de aula, quando a gente ia apresentar a matéria, cara, na sala de aula, apresentar trabalho. Cara, a gente ficava muito nervoso e não faz sentido, a gente tá todo dia, a gente estava todos os dias com o mesmo pessoal, você conhece todo mundo, mas a gente ficava com vergonha, nervoso pra fazer isso. Não faz sentido. Não faz sentido esse nervosismo. Ele pode vir, mas não faz sentido, cara. Pensa que não faz sentido. Porque tu tá todo dia com aquele pessoal, você conhece todo mundo, você dá risada com todo mundo. Aí é quando todo mundo tá olhando pra você, prestando atenção no que você tá falando, você trava. Você fica nervoso.
Não faz sentido, cara. Pra mim não faz sentido isso, cara. E a gente ficava, eu ficava, você ficava, mas não faz sentido. Só que o que acontecia ali? A gente ficava com medo de julgamento. Essa que era o nosso nervosismo, né? E tu pode perceber que os caras que não tava nem aí e tudo mais, os caras não ficavam tão nervosos. O pessoal que... A gente que é... Às vezes tu era um cara que era mais estudioso e tudo mais. Às vezes esses caras que... Igual eu era um cara mais estudioso. Então a gente queria sempre ser perfeitinho ali, cara. Sempre querer fazer o negócio corretamente. Sempre querer mostrar ali o melhor e tudo mais. Não queria errar. Agora os caras que meio que cagavam pra isso, só chegavam lá, era mais extrovertido, os caras não ligavam. Por quê? Porque eles não tinham tanto medo de julgamento assim. Só chegava e fazia, cara. Os caras eram mais desenrolados. Os caras não tinham tanto medo assim de julgamento. Então os caras nem estudavam, nem faziam, mas desenrolava, só falava ali de qualquer jeito e já era. Agora a gente não, a gente ficava com esse receio de querer fazer tudo certinho, do pessoal não querer julgar, do que vão achar, aí travava, tá todo mundo me olhando e tudo mais. Mas aí tu fica paranoico, cara. Mas não faz sentido. É de criação, talvez. A gente nasceu... A gente não nasce assim, né? Por algum motivo a gente foi ficando assim. Por algum motivo a gente foi ficando mais tímido, né? Mas é o que acontece. E pra resolver isso, cara, foi mudando mentalidade. Mudando mentalidade, entendendo que ninguém tá nem aí pra você. Independente do que aconteça ali. Se você se gaguejar todo, cara, o que muda? A pessoa vai dar risada, tu dá risada junto e já era. Continua, só faz. Em algum momento tudo isso vai virar história. É igual gravar vídeo, cara. Se tu pega os primeiros vídeos meus, era horrível, cara, a forma como eu me comunicava. E na verdade os primeiros vídeos mesmo nem tá nesse canal, tá num outro canal. Tem uns 4 ou 5 vídeos num outro canal lá que eu acabei mudando pra cá. Que tava com o número errado de telefone e eu mudei pra cá. Mas, cara, era muito ruim. A minha voz mudou. Se você pega a minha voz, a forma de falar mudou do primeiro vídeo pra esse aqui. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo, gravando vídeo, eu fui perdendo essa timidez, cara. Pra eu pegar uma câmera e gravar, parecia que eu tava falando com uma palestra de pessoa, falando numa palestra, uma multidão, assim. De tão nervoso que eu ficava, cara. Eu não saía, não conseguia falar. Aí pra piorar eu queria usar roteiro, né? Queria falar em roteiro aí, tu se gagueja tudo, tu se trava tudo. Até pra ler eu me gaguejava, não conseguia. Por conta dessa timidez. Então conforme eu fui criando vídeo, eu fui me desenvolvendo, agora eu consigo fazer vídeos de... Cara, eu tenho vídeo no canal aqui que eu fico meia hora falando. Quando que eu ia imaginar? Eu tinha dificuldade, cara, pra fazer 5 minutos de vídeo. Eu não conseguia, 5 minutos, era igual no exército é a mesma coisa. A gente tinha a explanação diária lá. Então, todo dia ia um dos alunos fazer explanação, cara. E a gente não conseguia, às vezes, bater 10 minutos de explanação. Por quê? Por conta do nervosismo, de querer seguir o roteiro certinho, às vezes de não estudar direito o tema. Mas quando tu entende, cara, que só tem que ligar a câmera e começar a conversar, já era. Quando eu entendi que é só eu ligar a câmera e começar a conversar contigo, cara, como se tu fosse um amigo aqui, cara, já era. Tu conversa aqui de boa, tu vai se desenrolando. Eu só tô andando na praia, vendo na paisagem, por isso que eu fico olhando tanto pra câmera. E vou conversando, cara. E vou conversando contigo. E é isso que tu tinha que fazer. Eu comecei, se tu pega uns vídeos atrás, eu tava não era num quarto, era uma sala, um sótão, um negócio assim. Ficava em cima de onde eu morava. Se tu for pegar, eu gravava lá. Até eu vim pra cá, né? Aí eu gravava tudo lá, deixava a câmera parada ou ficava com um tripé também e ficava conversando, falando. E foi assim que eu fui me desenvolvendo. Primeiro mudando a minha mentalidade, isso com relação ao social, e gravar vídeo também, que ajudou muito. Por mais que você não esteja falando com pessoas aqui, no caso, reais, são milhares de pessoas que estão te assistindo, querendo ou não, cara. Você não tá falando assim de frente a frente, no caso, quando eu falo pessoas reais. Você não tá frente a frente de uma multidão.
Mas no começo a dificuldade é a mesma, cara. No começo a dificuldade é a mesma de você falar por uma câmera e falar pra um monte de gente. Pra mim, pelo menos, foi a mesma. A dificuldade dele. Parecia que eu tava falando com um monte de gente. Mas aí eu fui desenvolvendo, fui me acertando, né? E hoje eu só me travo às vezes por conta do tema, né? O que eu vou falar hoje? Aí eu não sei às vezes o que eu vou falar. Então, até antes de eu gravar esse vídeo eu tava pensando o que eu vou falar. Comecei uns 3 começos de vídeo ali, mas o tema não ia encaixar. Então eu joguei esse tema. Quando eu não tenho um tema assim, eu só regravo um tema que eu já fiz. Alguma coisa que eu já fiz. Só que dando uma outra perspectiva, né? De outra visão. E regravando mesmo. O bom é que isso vai massificando na tua mente. Mas cara, é basicamente isso. Pra fechar esse vídeo aqui, 15 minutos. Se deixar eu vou falando. Eu tenho que fechar, senão eu vou falando, eu vou fugindo do tema. Mudar a tua mentalidade, cara. Se tu quiser parar de ser tímido, muda a tua mentalidade. Aqui eu não tô falando nada científico e não sei o que lá. Eu tô falando o que funcionou pra mim. Eu tô falando a minha experiência. Tudo que eu trazer aqui não tem nada de cunho científico nesse canal, né? Tudo a minha experiência, a minha visão de mundo, né? E é basicamente isso. Muda a tua mentalidade. Igual esse cara ali, ó. O cara, ele fez um circuito ali, ó. Tá treinando pra alguma coisa. Se o cara fosse um cara tímido, o cara que ia ser tímido, ele não ia conseguir ficar ali. Eu não ia conseguir fazer isso. Pô, todo mundo vai me olhar ali, eu tô riscando a praia, eu botei cone, botei um monte de coisa. O cara não, cara. O cara tem um objetivo. O objetivo dele é treinar, é conquistar algum campeonato, talvez, não sei do que ele é atleta. E o cara tá ali, mano, só vai e faz. Porque ninguém tá nem aí. É uma ilusão esse negócio da gente ficar pensando que os outros estão julgando a gente, cara. Não, o pessoal deve estar até admirando, né, cara? Mas a gente fica com esse negócio de, porque não sei o que lá, o que vão pensar. Cara, só caga, cara. Igual a gente fala no exército. Deixa esse pensamento de lado e só faz o que tem que fazer. Isso vai te ajudar pra qualquer coisa. Pra conversar, mandar áudio. Os primeiros áudios, quando eu tava mandando pra possíveis clientes ali, prospectando clientes no meu negócio, cara, eu gravava 20 áudios. Eu regravei 20 áudios. Pra mais, eu não contei, mas não deu menos que 20 não. 20 áudios pra conseguir mandar um pro cliente final. Fazendo uma prospecção. Por quê? Por conta de timidez, de às vezes gaguejar, de travar, tudo mais. Hoje eu só pego, falo, mando, às vezes fica ruim, mas 2, 3 áudios já acertam. 2, 3 áudios já acerta ali e já manda, né? Então é um processo, né? Tu vai se desenvolvendo. Deve ter uns 30 vídeos longos pra mais nesse canal já. E cada vídeo eu vou melhorando uma coisa, cara. É 1% a cada dia. Tu não vai hoje, tu viu esse vídeo. Tu viu esse vídeo hoje, amanhã tu vai ser um cara extremamente extrovertido. Não vai ser assim. Eu ainda tô me desenvolvendo nessa questão. Mas eu já me desenvolvi muito. Eu já vi caras que são muito mais tímidos que eu. Mas eu era também igual esses caras. E tu vai se desenvolvendo. Aos poucos tu vai mudando primeiro a tua mentalidade, depois tu começa a conversar mais com pessoas na rua, começa a interagir, pra tu não virar um NPC, né, cara? Que igual a gente olha, tem várias pessoas na rua aqui. Se você jogava GTA, você sabe que você era o personagem principal, né? Aí na rua tinham vários NPCs. E a vida é como se fosse isso, você é o personagem principal da tua vida. E no GTA você não ligava porque os NPC estavam fazendo, mas na vida real você liga. Porque você sabia que os NPCs do jogo, eles não iam fazer nada. O que eles iam fazer? Eram NPCs, né? Só que você na vida real trata como se todo mundo estivesse te julgando. E não que são NPCs, cada pessoa aqui é uma vida. E que você pode interagir. Só que você não tem que ligar pro julgamento delas. Então, igual ontem, salvo engano, eu tava atravessando uma rua. Aí tinha a velhinha ali. Pô, cuidado, senhora, tá vendo o carrinho ali, né? As motinhas. Que aqui você tem que olhar dos dois lados sempre, porque
É a rua e a rua das motinhas, né? Dos patinetes ali. Daí eu fui interagindo com a senhora ali, cara. Porque são pessoas ali. Quando tu vai interagindo aleatoriamente com pessoas, tu vai destravando isso também. Às vezes tu começa interagindo ali com um senhor, uma senhora. Às vezes depois com um cara mais velho. Esses dias eu tava ouvindo um cara com cartela de ovo e umas compras de mercado. E eu buscando o mercado, né? Querendo entender o mercado bom aqui. O cara com um monte de sacola. Ô patrão, ô meu amigo. Falei, ô meu amigo, onde tu comprou aqui? Então ele pegou, comprei ali no Mask e tudo mais. Então, cara, tu vai se desenrolando. Tu vai conversando com as pessoas. Se eu tivesse ainda tímido, cara, eu ia ficar olhando pro cara, ia deixar de perguntar pro cara. Aí eu ia ficar caçando o mercado aleatoriamente, né? Então tu perde às vezes coisinhas simples assim, que poderia te ajudar, tu não faz por ser tímido. Tu não consegue desenrolar ali por você ser tímido, tu tem que ser uma pessoa desenrolada. Tu tem que pegar e desenrolar, cara, buscar resolver, buscar fazer as coisas. Então, uns tempos atrás, o cachorro da minha irmã quase estourou toda a fechadura eletrônica da porta, tirou uma pilha, aí pra conseguir consertar, cara, a gente teve que pegar uma bateria de 9 volts pra conseguir dar carga. Se fosse um cara tímido ali com um texto baixo, eu ia ficar só olhando, deixando meu cunhado resolver, cara. Eu peguei, já fui na loja de baixo que tinha, já perguntei pro maluco, loja de iPhone, o cara, a porta trancada, o cara abriu a porta, ele, pô, onde que tem uma coisa de bateria e tudo mais. Aí da loja de iPhone o cara, tem uma loja ali pra baixo, um prédio verde e tudo mais, já fui, cacei o prédio. Cheguei pro cara da loja lá, pô, irmão, preciso de uma bateria de 9 volts, falando assim, falando pra fora e tudo mais. Se fosse um cara tímido, cara, ó, ele tá na porta até hoje lá esperando pra abrir a porta. Tu tem que resolver, cara. Se tu é tímido, às vezes tem que resolver, tu não consegue. Essa tua timidez, ela interfere na tua resolução de problemas também. Às vezes coisas que tu tem que resolver, tu não consegue resolver. Se você tiver uma mulher, o cara que é tímido, ele é um cara que é fraco. Tímido vem de timidus, que significa fraco. Se o cara é tímido, ele é fraco. Se tu é tímido e um cara mexer com a tua mulher na rua, tocar nela, sei lá, fazer alguma coisa, tu não vai ser capaz de defender ela. Porque você é tímido, porque você é fraco. Agora quando o cara não tá nem aí, cara, o cara é mais desenroladão assim, tipo, o maluco chegou, tocou, o cara vai pra cima e já regaça o maluco, cara. Quando o cara vai na maldade ali, já vai e regaça o maluco, não. Senta o pé na orelha, aí já era. Ou quando tem alguma coisa ali e precisar resolver, cara. Esse dia tinha um louco aqui na rua. Aí passou uma mulher, o louco gritando assim pra lá e pra cá e sei lá o que, falando, não sei o que lá, tá o louco, maluco. Aí veio uma mulher, passou do lado do louco e foi. Depois a mulher voltou. Eu fiquei, nossa, eu fechei os olhos assim, ficou olhando pro maluco assim, cara. Eu com umas compras, já fui mais pro lado da calçada, eu tava do outro lado da rua. Fui mais pro lado da calçada, que a mulher passou a primeira mulher, eu fiquei mais na questão da mulher ali que tinha passado do lado dele. Se não, esse maluco aí cata a mulher, faz alguma coisa, né? Aí a mulher passou pra ele e não fez nada. Eu fiquei olhando assim e fui. Aí a mulher deu meia volta e voltou. Eu fiquei, caraca, meu. O instinto de sobrevivência da mulher. Ela voltou e passou pelo louco de novo, cara. Eu falei, caramba, velho, que a minha mulher tá louca também. Acho que ela ia entrar pra algum lugar, sei lá que deu, cara. Mas aí você já fica na contenção. Se tu é um cara tímido, tu é um cara que corre. Se o cara fizesse alguma coisa com a mulher ali, tu ia sair correndo. Ia pegar o celular parado e ligar pra polícia. Mas é isso, meu nome. Eu vou fechar por aqui. Eu tô saindo da horda aqui. Voltar embora. Basicamente fiz um cardiozinho aí. E é isso, meu amigo. Fechou? Valeu.